O cordeiro ou coelho? Eis a pergunta. De acordo com Êxodo, capítulo de número 12, o povo de Israel estando no Egito e Deus querendo resgatá-lo daquele lugar, Deus falara com Moisés e disse: fala ao povo que cada um escolha para si um cordeiro sem mancha, e que no dia determinado sacrifique e em família coma do cordeiro, e esta é a Páscoa do Senhor. A palavra Páscoa quer dizer passar por cima ou passar além da marca. Não quer dizer coelho, não quer dizer ovo de chocolate, nada disso. Estas são coisas que foram incrementadas no cristianismo de certo tempo para cá, porém, no seu original, não houve essa questão de um coelho. Então, no princípio, não houve essa questão de coelho, não houve ovo da Páscoa, não houve toda esta simbologia. O que vemos em Êxodo capítulo 12 é Deus mandando e o povo obedecendo. A obediência do povo em sacrificar o cordeiro e comer com ervas amargas entre eles, em família, fazendo de acordo com a vontade de Deus, isso resultou na ação de Deus em libertá-los do Egito. Sempre que o ser humano decidiu agir conforme a palavra de Deus, Deus se responsabilizou pelo cumprimento da sua palavra. Nós vemos um exemplo disso na pessoa de Noé. Deus disse: faça para ti uma arca. Deus disse o material, o comprimento da arca, a largura, e Noé fez exatamente como Deus mandou. E ao fazer como Deus mandou, nós vemos que Noé foi agraciado por Deus num grande livramento no dilúvio. Dilúvio esse que, segundo a Bíblia, varreu toda a face da terra. Deus havia ordenado ao povo de Israel que matassem cordeiro, que pegasse o sangue e aspergisse nos umbrais das portas das residências onde os mesmos estavam a habitar. O anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos. Interessante é que Israel decidiu fazer como Deus mandou. De acordo com os relatos da Bíblia, Israel estava preparado para sair do Egito, pois a ordenança é que estivessem com suas vestes prontas, calçado nos pés, super preparados, e que participasse daquele grande momento, daquela grande ceia em uma nação inteira, e que matassem cordeiro. Israel fez exatamente como Deus mandara. Em família, em nação, fizeram um grande banquete conforme a ordenança de Deus. Israel fez de acordo com o mandado divino. Na casa dos egípcios, todos havia luto, havia pranto, havia dor, enquanto que na casa do povo de Israel havia alegria, pelo grande livramento que Deus estava dando a uma nação que deixava naquele momento de ser escrava e passaria a ser uma nação independente, que inicialmente não teria um rei humano, mas que o próprio Deus estaria reinando sobre eles. Seria Deus que os daria tática de guerra no retorno do Egito para a terra prometida. Seria Deus que os guardaria dos seus inimigos, haja vista que não era uma nação preparada naquele momento para a guerra, nem tampouco tinha armas humanas que pudessem enfrentar os seus inimigos. Deus iria adiante daquele povo, os protegeria durante o dia com uma nuvem sobre todo o arraial de Israel, e durante a noite, para os iluminar, haveria uma coluna de fogo, trazendo, portanto, iluminação a todo aquele arraial, aos olhos de todo o povo, percebendo que Deus estava não apenas com eles, mas dava vitória em cada passo, em cada luta, em cada batalha que eles então enfrentassem. É bom quando nós decidimos obedecer a Deus. Ali
foi cordeiros que foram sacrificados segundo a ordem de Deus, segundo o mandado de Deus. A esposa de Abraão, antes Abrão, em Gênesis, tentou ajudar a Deus, tentou mudar o projeto de Deus, e ao tentar mudar o projeto de Deus, ela errou tanto que até hoje há problemas entre os israelitas e palestinos, pois ela, não podendo mais ter filhos, segundo a concepção dela, ela ordenou que seu esposo Abraão juntasse Agar e, através da sua escrava, tivesse um filho. Isso aconteceu, porém, Sara passou a ser desprezada por Abraão, menosprezada por Agar, e mais tarde o próprio Ismael, filho de Abraão com Agar, debochava de Sara. Bom, quando nós agimos contra o que a Bíblia diz, Deus não se responsabiliza por nossas ações. Ao falar de cordeiro e coelho, minha intenção não é afrontar o povo católico, pois muitos nem sabem que a Bíblia trata do cordeiro, que biblicamente representa Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos isso quando o João Batista estava batizando às margens do Rio Jordão. Jesus Cristo veio para ser batizado e João Batista declarou: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Em 1 João capítulo 1, versículo de número 7 está escrito: "Se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Israel, naquele momento, celebrou o Pesar, ou seja, a Páscoa, a passagem, o momento maravilhoso que Deus ordenou a seu povo que assim o povo fizesse, e fazendo conforme Deus mandou, nós vemos que eles tiveram grandes benefícios. A palavra de Deus é maravilhosa. O que devemos fazer, portanto? Devemos examinar a Bíblia. Em João, Jesus diz: "Examine as Escrituras, porque vós cuidais de nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam." O examinar das Escrituras, o aprender, é muito útil para nós, nos traz a presença de Deus, nos traz a certeza de salvação. Deus não ordenou que Israel matassem coelhos, não ordenou que se fizessem ovos da Páscoa, não. Ele ordenou que se matasse cordeiro, pois tais cordeiros, sem mancha, já representaria naquele momento. Simbolicamente seria uma representação de mais tarde o seu filho, Jesus Cristo, que seria sacrificado em resgate de toda a humanidade. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tenha misericórdia daqueles que acreditam, por exemplo, que o coelho seja o símbolo da Páscoa, porque na Bíblia, em Levíticos, a Bíblia trata do coelho como um animal impuro, como um animal imundo. E comparar Jesus, o Cordeiro de Deus, com um coelho é compará-lo a qualquer coisa, a algo desprezível diante de Deus. Deus se responsabiliza por nós quando nós vivemos segundo a sua palavra. Pastor, mas é algo muito simples, mas Deus nunca muda os seus propósitos, Deus nunca muda a sua vontade para atender os desmandos ou os desvaneios da cabeça do ser humano. Portanto, biblicamente, cordeiro, jamais coelho, porque o cordeiro representa Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.